Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, nós vamos falar hoje um tema novo, tá ok? Expansão territorial e divisão política do Brasil, ok? E começamos aqui o seguinte, falando sobre o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, como é falado aqui, esse tratado existe antes mesmo de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil, né? Então eles tinham esse tratado de 370 léguas a oeste, né? Do arquipélago de Cabo Verde. Então, quer dizer, essa era a divisa que eles determinavam, a divisa o que pertencia a Portugal, era até 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Passando essas 370 léguas, pertencia à Espanha. É aquela história, né? Como é falado aqui. Não tinha uma forma precisa deles delimitarem isso, né? No entanto, a gente sabe que essa linha não ficou por ali, né? Foi mais adiante. Porque se fosse seguir essa linha, ela daria, por exemplo, de Belém, no Pará, até a Laguna de Santa Catarina, ao sul. Então, a gente está vendo ali. Na prática, não foi isso, né? Por exemplo, daí o que acontecia no período da colonização brasileira? Primeiramente, o que acontecia? Extração de pau-brasil. Isso principalmente ali na região da Mata Atlântica, né? A mata que é mais próxima do nosso oceano. Então, quer dizer, essa região ela foi devastada, o nosso pau-brasil praticamente foi totalmente arrancado nesse período da colonização brasileira, né? O Brasil ela foi uma colonização de exploração, né? Não foi uma colonização comercial, por exemplo, né? Ou de povoamento. Não é isso? No entanto, por exemplo, a colonização e a expansão da colônia. Então, ele coloca aqui que nas primeiras décadas do século XX, né, a atividade econômicas ocuparam diferentes regiões em terras brasileiras. A cada momento, determinada região prevalecia sobre outras, por estar mais capacitada a desenvolver a atividade econômica que, em sua época, apresentava maior valorização no mercado externo. A associação dessas atividades em diferentes regiões ajudou a moldar a ocupação do território brasileiro e a delinear suas fronteiras. Então, por exemplo, inicialmente começou com isso aqui, com as capitanias hereditárias. Então, veja só, eram 15 capitanias que foram doadas à exploração privada a 13 capitães donatários. Alguns desenvolveram, outros não, né? Mas, inicialmente, foram feitas essas 15 capitanias. Não é isso? Então, a gente vê a primeira divisão territorial da colônia tinha como objetivo repartir as terras entre donatários que pudessem empregar recursos próprios na exploração das novas terras. Algumas receberam e não fizeram muita coisa, não é? Veja só, a atividade econômica escolhida para a colonização foi o cultivo de cana-de-açúcar sob o sistema plantation. Então, gente, o que acontece? Esse sistema aqui ele é muito comum ainda, a gente vê em culturas que precisam mão de obra. A gente vê essa plantation ainda em relação a produtos orgânicos, produtos que a gente envolve muito mais assim, por exemplo, aquela salada que você come, ele vem do sistema plantation, muitas vezes, não é isso? Então, assim, eles focam bastante, eles focaram bastante nesse sistema plantation. E também, no caso, eles usaram também a questão da mão de obra escrava aqui, tá bom? Sem contar também que eles exploravam os índios por troca de bugigangas. E aqui temos alguns tratados que se relacionam com as fronteiras brasileiras, né? Por exemplo, temos o Utrecht, né, que é o primeiro acordo que estabeleceu os limites do Brasil colônia. Foram 2 tratados do Utrecht.
cujas cláusulas definiram as fronteiras no extremo norte e no extremo sul do país. Tratado de Madrid, que esse aqui foi um tratado que foi feito com os espanhóis, né? Embora que diz que foi anulado em 1761, não é isso? Mas assim, também a gente tem que salientar isso. O Tratado de Santo Ildefonso, que aqui, no caso, a gente definiu como a gente conhece hoje Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então vocês vão ver mais para frente no mapa, vai mostrar a região do interior de Santa Catarina, divisa com a Argentina e parte do Rio Grande do Sul. Hoje que a gente como conhece os estados, aquela região, é onde delimitou o território brasileiro ali. Tá? Por exemplo, aqui ele está mostrando como que era o sistema econômico brasileiro, isso aqui no século XVIII. Então você vê próximo ao litoral, ali a região amarelo, vamos falar assim, que foi a ocorrência de extração do pau-brasil, que eu acho interessante a gente salientar. Cana-de-açúcar um pouquinho abaixo ali no lado do Rio de Janeiro. A pecuária um pouquinho mais visível, que é o rosa mais claro. Tabaco, que é o lado de Salvador, São Cristóvão, por aquela região ali. Mineração, ali tem a região ali que é Cuiabá, vocês estão vendo ali, mais interior do Brasil. E drogas do sertão, que ali segue então mais a região ali do Rio Amazonas, ali para cima, não é isso? Vamos lá. Aqui, lembra que a gente falou? Tá bom? Por exemplo, nesse mapa está mostrando aqui algumas questões de fronteiras, né? Olha a província Cisplatina, logo abaixo, Rio Grande do Sul. Ali agora é o Uruguai. A região ali, a zona das Palmas, é onde a gente viu agora há pouco aquele tratado, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Questão do Amapá lá em cima. E a questão do Acre aqui, no lado esquerdo, em rosa. Não é isso? Então a gente viu esses tratados ali, boa parte disso aí, a gente viu principalmente esse aqui da zona de Palmas, né? Então, aqui é o seguinte, a gente vê as regiões segundo o IBGE, né? Que é o nosso órgão oficial que fala das regiões brasileiras. A gente vê aqui em 1942 o território brasileiro, como que é a região norte, nordeste, centro-oeste, leste e sul. Um detalhe interessante, o estado de Goiás, que ainda era toda aquela região, e o território de Guaporé, que daí você vê no mapa à direita, sobre a divisão regional do Brasil em 69, você já vê que o território de Rondônia já está pertencendo à região norte, não é isso? Mas o interessante é esse aqui, você vê que Goiás virou em parte Tocantins e ficou pertencendo ao norte do Brasil, não é isso? Esse é o mais atual que nós temos das regiões brasileiras, não é isso? Tá? E aqui ele está mostrando algumas regiões, basicamente por outros critérios, tá? Esse é um tipo de regionalização. Região amazônica, o Nordeste e Centro-Sul, né? Esse também é um dos critérios que a IBGE usa. E esse aqui também, tá? No caso aqui, essa proposta de regionalização divide o espaço brasileiro pelo grau de presença de infraestrutura, tá bom? Relacionado ao meio técnico-científico, informacional e os meios de transporte. Então eles dividem isso por questões técnicas, tá bom? E aqui a localização do território brasileiro. Como ele fala aqui nesse texto, só tem 2 países no hemisfério, no continente sul-americano que não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile. Os demais países fazem fronteiras com o Brasil, tá? E o nosso litoral tem 7.000 quilômetros. Então aqui o nosso país ele tem ele desfruta de um litoral que ele dá aqui nós temos grandes riquezas como bacias de reservas de petróleo, né? Então nós temos aqui a questão da pesca. Então é um território. O Brasil é um país extremamente rico, questão de tanto na sua terra como no seu litoral, no seu mar. Ele é um dos países que tem o solo mais fértil do mundo, né? Então assim aqui é o nosso solo dá tudo, né?
Então, assim, o nosso país é uma coisa assim que a gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas.